presidente Lula sancionou o projeto de lei que libera a ozonioterapia como terapia complementar no SUS. Sim, é aquela mesma ozonioterapia que era recomendada pelos bolsonaristas para tratar a Covid-19. Também deve ser aplicada por equipamento de produção do ozônio medicinal, que é regularizado pela Anvisa. Caraca, a hora que eu vi essa notícia, eu fiquei super preocupada. Eu falei, não, o que é isso? Teve algum lobby? Teve alguma coisa? Não pode ser. O Pedro já tá falando que ozônio no dos outros é refresco. Particularmente em casa, toda vez que alguém fala de ozonioterapia, a gente lembra do cara falando do catéter fininho. Não é uma... Fora as piadas, né, da via de aplicação da ozonioterapia e que os bolsonaristas defendiam durante a pandemia, que, aliás, é horroroso, criminoso, enfim, é um absurdo, né? Eu tô fazendo piada da coisa do catéter fininho, mas é criminoso. Você estava recomendando um tratamento que não funcionava para pessoas que estavam numa situação de saúde muito grave, muito delicada, e você estava apostando a vida delas numa ideologia, em vez de apostar na ciência, né? Mas aí tá, a gente ouve essa história. Pô, o governo Lula sancionou aí um projeto que libera a ozonioterapia. Como isso é possível, né? Vamos dar uma olhada na história para a gente tentar entender. Primeiro, um resumo da história. Notícia do dia: Lula sancionou essa lei que autoriza a terapia com ozônio como tratamento complementar. Pela lei, ela fica autorizada em todo o Brasil. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Parte da comunidade científica se posicionou contra a sanção do projeto. O argumento é que não há nenhuma comprovação de que a ozonioterapia é eficaz. A terapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio diretamente na pele ou no sangue do paciente para aumentar a oxigenação do tecido ou conter infecções. E a nova lei deve ser realizada por profissional da saúde. Prevê que essa terapia deve ser realizada por um profissional da saúde com nível superior e inscrito no Conselho de Fiscalização. Também deve ser aplicada por equipamento de produção do ozônio medicinal, que é regularizado pela Anvisa. E ela, durante a pandemia, foi muito falada para tratamento de Covid por alguns que não tinham nenhuma comprovação. O que mais chamou a atenção foi o prefeito de Itajaí, Volney Morastone, que propôs um ambulatório de ozônio para pacientes com Covid, além da administração também da ivermectina, né? Pois é, durante a pandemia, a ozonioterapia entrou aí nesse pacote, né, de tratamentos, eu não vou nem dizer milagrosos, porque não são milagrosos, esse é o ponto, né, de tratamentos completamente absurdos para a Covid, junto com a ivermectina, junto com a cloroquina, quer dizer, coisas às quais os bolsonaristas se apegaram ferrenhamente como uma forma basicamente de negar que a pandemia estava acontecendo e que tinha que simplesmente tomar vacina e usar, desculpa aí, meu sangue ferve, mas usar uma máscara, né? Em vez de fazer isso, eles preferiam um catéter com ozônio, enfim, sabe Deus por quê, aí tem que estudar pela psicologia, né? Mas vamos continuar essa história. Então, durante a pandemia, a ozonioterapia entrou nesse rol aí de coisas completamente abubleb, propostas pelos bolsonaristas para basicamente negar a existência da Covid e dizer que aquilo sim ia conseguir curar, uma coisa que eles sequer consideravam que existia. A gente tem um vídeo agora de agosto, né, do médico Gonçalo Vecina no UOL, atestando que a ozonioterapia não tem segurança. Né? Procedimento inócuo do ponto de vista terapêutico, é inócuo. Ele não tem efeito, não existe comprovação do efeito da ozonioterapia. Agora, por outro lado, ele não só não tem efeito, como ele tem risco. Quer dizer, tomar ozônio em vasos, que é uma das formas de aplicação do ozônio, é fazer uma aplicação endovenosa ou intraarterial. É extremamente arriscado. E tomar ozônio intrarretal também
pode ter algum comprometimento, porque você vai introduzir uma pressão no tubo digestivo inferior lá, que pode ocorrer algum tipo de lesão no reto, no sigmoide e nos segmentos finais do nosso trato intestinal. Então, eu acho que não é seguro, além de não produzir efeito. Então, temos aí a fala do médico Gonçalo Vecina, né, falando dessas aplicações, especialmente essas aplicações aí meio estranhas, né, da ozonioterapia, e como sem um estudo correto e sem uma utilização assim, bem pensada, pode até ser perigoso, né, fazer um tratamento aí desse sem muita, enfim, sem orientação, né, essa sanção pode ter algum tipo de malefício, né, para a população. Nessa mesma linha, o Leonardo Sakamoto avalia que esse foi um erro, aí entrando saindo um pouco do campo da medicina e entrando no campo da comunicação. Para o Sakamoto, essa sanção ela pode ser entendida como um erro estratégico, porque os bolsonaristas podem explorar esse erro, o que eu acho absolutamente irônico, porque os próprios bolsonaristas estavam lá atrás defendendo a ozonioterapia. Agora, o Lula sancionando, eles vão dizer, lá o Lula sancionando uma coisa que não funciona, mas coerência não é o forte dos bolsonaristas. Vamos lá. O governo ele teve uma oportunidade muito clara de simplesmente ouvir o seu medical advisor, seu science advisor, como o pessoal fala nos Estados Unidos, né, que é o ministro da Saúde, e não ouviu. E dessa forma, eu estou querendo com isso comparar Lula ao Bolsonaro? Claro que não, pelo amor de Deus. Do ponto de vista de saúde, todas as medidas tomadas pelo Lula até agora foram muito claras. Mas exatamente por conta disso, não cabe esse tipo de deslize. Porque aí o que acontece? Isso vai ser usado, né, à torta e direito, inclusive pelo bolsonarismo, para falar, olha só, né, os dois pensam igual. Não pensa. A forma que o Ministério da Saúde está tocando agora é bem diferente da época dos ministros de saúde anteriores, do general Pazuello, entre tantos outros, né? Mudou. Só que com esse tipo de coisa, você acaba criando uma situação desnecessária e que apenas, na verdade, fragiliza o discurso científico do governo. É no mínimo desconfortável, né, essa sanção. Confesso que eu fiquei, de novo, bastante surpresa, né, e me perguntando se tem algum tipo de lobby, alguma coisa. Parece que teve um atropelo em relação ao Ministério da Saúde, talvez, né, na figura da ministra se opusesse a essa sanção. Então, foi para além, né, de se concordamos, se não concordamos, foi um descompasso. E descompasso, aí pensando de novo, comunicacionalmente, politicamente, o descompasso nunca é bom. Quer dizer, deu um crepes na engrenagem aí, deu um problema na engrenagem do governo. Então, gera uma situação perigosa politicamente, para além, obviamente, dos riscos de saúde, pelo que estão dizendo os médicos aí. Aí, diante disso, o governo precisou, olha lá como a comunicação, ela está envolvida, né, também nas decisões de saúde, obviamente. Diante das críticas e da surpresa das pessoas diante da sanção da ozonioterapia, a SECOM teve que vir a público fazer um esclarecimento sobre o uso da ozonioterapia e quais usos estão de fato sendo liberados, porque a ozonioterapia, como conceito, ela é carregada. Você veja, falou de ozonioterapia, eu já pensei na pandemia, eu já pensei no sujeito dizendo do catéter fininho, a gente já pensou sabe, eu acho que isso vai até além da pseudociência, né, nessas terapias criminosas, né, de novo, não estou falando especificamente da ozonioterapia, mas nessa coisa bolsonarista, né, de inventar fake news de saúde, que comprometeu
melhorou a vida das pessoas durante a pandemia. Então, tudo isso é levantado só em mencionar ozonioterapia. E aí a SECOM teve que vir a público a posteriori, quer dizer, depois da repercussão, para falar sobre isso. E aqui está a declaração da SECOM, né, esclarecendo quais são os tratamentos, quais são as instâncias, né, os lugares onde a ozonioterapia está liberada para utilização. Então, assim, falou ozonioterapia, a gente já pensou lá no uso retal, que era o que estava se falando durante a pandemia. E aí, o que está liberado não é isso. E aí é necessário, de novo, não estou defendendo a ozonioterapia, porque falta ferramenta para isso. Mas é necessário que a gente entenda exatamente o que está acontecendo para a gente falar da coisa que está acontecendo de fato. Então, está liberada para dentística, ou seja, tratamento de cáries, para periodontia, para prevenção e tratamento de infecção nas gengivas, me corrijam, dentista, se eu estiver errada, para endodontia também, né, enfim, basicamente para tratamento dentário, para cirurgia odontológica e para estética. O pessoal estava até comentando no chat que existem alguns tratamentos para algumas infecções na pele que utilizariam ozonioterapia, né? E a SECOM ainda esclarece que até o momento, né, não tem equipamentos de produção de ozônio aprovados junto à Anvisa, né, para uso em indicações médicas no Brasil, uma vez que não tem evidências científicas que comprovem sua eficácia e segurança. Então, as possibilidades de utilização sancionadas agora pelo presidente são unicamente dentais e estéticas, né? Então também tem um problema de comunicação aí, porque sai a notícia, né? Está liberada a ozonioterapia. Eu acho que justificadamente todo mundo já fica meio preocupado, né? E aí o próprio jornalismo, né, também vai, não acho que está fazendo errado, é consequência da forma como a coisa sai também, né, se bem que sai pelo jornalismo, mas, né, já vão buscar a opinião do médico, já vão falar sobre a pandemia, quer dizer, todo esse efeito de comunicação a partir dessa sanção, e aí sim é uma questão de comunicação do governo. Ao aprovar isso, você tem que antecipar que tem uma questão carregada nesse termo aí, já se antecipar nesse esclarecimento, né? Enfim, o pessoal está dizendo, mas se tá dizendo, a própria SECOM está dizendo que não tem comprovação, por que está liberando? Ela está dizendo que não tem comprovação para usos médicos. Aí tem uma separação, né, do uso sistêmico, assim, no corpo inteiro, para o uso pontual, né, como tratamento de estética ou como auxiliar no tratamento dental. São coisas diferentes ali, né, tecnicamente falando, né? Então é isso, essa é a realidade da confusão, entende? Já se gerou toda uma reação, como se o governo estivesse aprovando aquela ozonioterapia, né, que estava sendo aventada lá na pandemia, quando na verdade é uma permissão bem mais pontual. Claro, não quer dizer que essa permissão pontual não possa ser questionada também. Só que aí a gente tem que ouvir o pessoal da odontologia, a gente tem que ouvir o pessoal da estética também para falar nessas situações específicas quais são os usos. E aí a gente está batendo cabeça, cada um de um lado, cada um falando uma coisa completamente diferente, não tá adiantando o problema, né? Enfim, o Rodrigo tá dizendo aqui no chat, né, que a gente pode criticar o governo. Não, na verdade, esse corte foi pensado para criticar o governo. E ao pesquisá-lo, a gente entendeu que tinha uma informação ali. Peraí, tá faltando uma informação a mais aqui, não foi bem isso que foi liberado, né? Mas eu, particularmente, se é para criticar, Rodrigo, eu ainda acho que não devia liberar nem para uso dental e estético, porque me parece que ainda falta
consciência exatamente do que está sendo utilizado, mas, de novo, acho que deve-se ouvir especialistas nessas áreas, né, também para compreender exatamente qual é a extensão, né, dessa utilização e qual é o significado dessa utilização nessas áreas específicas, né, mas é isso, então. Me parece, acima de tudo, que o que a gente tem aí nessa questão da ozonioterapia é um problema de comunicação, para além desse descompasso, que aí eu acho, na coisa toda, nesse momento, a coisa toda mais grave é essa, ter um descompasso entre o governo e o Ministério da Saúde. Isso me preocupou, essa preocupação ficou assim, né, de se passar por cima do Ministério da Saúde para fazer uma aprovação dessa, não tem porquê, especialmente num momento em que o Ministério da Saúde precisa ser protegido, precisa ser defendido, amado, respeitado e abraçado com muita força, porque nós precisamos dele e ele pode estar assim visado, né, pelo centrão ali. Então eu não faria, eu não acharia que essa decisão aí teve qualquer tipo de benefício, assim. E pensaria assim, por quê? Porque, né, liberar a ozonioterapia neste momento, assim. Enfim.